Então tá. Meninos, olha só aqui, ó. Vou fazer com vocês das duas maneiras. Porque veja bem, a maneira rápida, que é a que nós mais vamos utilizar. É importante você saber fazer desse jeito também. Mas, caso você fique em dúvida, é importante você saber fazer usando as variáveis intermediárias. Eu gostaria que vocês soubessem, nesse momento, trabalhar com os dois modos. Embora o modo que nós mais vamos trabalhar é esse último que eu falei. Perdão, é o primeiro que eu falei, ou seja, é o método rápido. Aqui é para calcular a derivada dessa função e não é por definição, é usando a regra da cadeia que nós aprendemos. Então, nós aprendemos, vamos só relembrar aqui a regra da cadeia, olha só. Nós aprendemos que se eu tiver com uma composta entre duas funções, a derivada da composta, tem algumas condiçõezinhas aqui, né? Mas é que essa função aqui, g, tem que ser derivável no ponto x e que a f tem que ser derivável em g de x. Mas assuma que isso já está acontecendo. Então, a derivada aqui da composta é a derivada da função de fora. A função de fora é esse f' ali. Aplicado na de dentro e depois multiplicado pela derivada da função de dentro. Agora é necessário que você saiba perceber o que é a função de dentro e o que é a função de fora. Qual que é a função de fora nesse caso aqui? Não, 3x² menos 1 é a de dentro. A de fora é a potência. Tá vendo? Então, quando você ficar na dúvida, aí se você souber lidar com variáveis intermediárias, fica melhor. Porque o que você vai fazer no caso de variáveis intermediárias? Você vai pegar este de dentro aqui, vai dar um nome para ele, vai criar uma função, né? Você vai fazer assim, ó, u igual a g de x. Aí, ao invés de ter f de g de x, você passa a ter f de u. Então, você fica tendo essa situação aqui. Aí, essa situação aqui, você repara aquelas dependências, né? Um método de memorização rápida, um método para você poder saber montar a cadeia, é como eu conversei com vocês. Você observa aqui que o y, ele depende de u e que o u depende de x. Então, se você quer dy dx, que é do primeiro para o último, você vai obter isso fazendo esses dois passos aqui, ó. É dy du e du dx. Então, aqui você tem que dy dx é a mesma coisa que dy du vezes du dx. Então, olha só, essa aqui é o que você precisa saber para resolver esse problema que está aí. Tem que saber isso aqui. Então, vamos imaginar que você queira fazer isso aqui pelo esse método rápido. Aí você tem que saber, vamos olhar aqui em cima, ó. Você precisa saber reconhecer que a função de fora aqui é a potência. E para você derivar a potência, vamos relembrar aqui, ó. A derivada da potência, a derivada de x elevado a n, não importa se esse n é natural, se é racional, se é real, o que for, isso aqui é sempre n vezes x elevado a n menos 1. Derivada em relação a x, né? Então, aqui, por exemplo, ó, esse 9/2 aqui, isso aqui é como se fosse o seu u aqui dentro, ó. U elevado a 9/2, a derivada, esse 9/2 desce, vai ficar 9/2. O u, que no caso aqui é o 3x² menos 1. Aí você tira 1 lá em cima, vai ficar 9/2 menos 1. Aí você já fez essa. Agora tem que multiplicar pela derivada da função de dentro, né? A função de dentro é o 3x² menos 1. Olha aqui, ó, vezes... Vou até escrever assim, ó, 3x² menos 1 derivada. A derivada da função de dentro. Agora, vamos fazer as continhas que tem que ser feita aqui. Aqui vai ficar assim, 9/2 multiplicado por 3x² menos 1. Todo mundo sabe fazer de cabeça já, né? 7/2. Ó, 7/2. É só multiplicar por 2 em cima, por 2 embaixo. Fica 9 menos 2, dá 7, né? E aqui multiplicado pela derivada disso aqui, ó. A derivada disso aqui dá 6x. A derivada do 1 dá 0. Dá 6x. Aí o que você precisa agora é simplificar essas expressões aqui. Por exemplo, esse 2 aqui dá para dividir por 2. Esse 6 aqui também dá para dividir por 2. Então nós vamos ficar assim, ó. Vamos colocar esse x aqui à esquerda. Aí vai ficar assim, 9x multiplicado por 3x²
x² menos 1 elevado a 7/2. Isso é a derivada rápida, a derivada que eu gostaria que vocês soubessem fazer. Agora, às vezes comum... Ah, você tem razão. É porque 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 9 dá 27. Muito bem, é isso mesmo. Então, essa é a derivada rápida. Sem usar a variável intermediária. Você faz com a variável x mesmo, direto. Mas é importante que você saiba perceber quem é a função de fora, quem é a função de dentro. Se você ficar em dúvida, isso acontece muito quando a gente está com uma coisa assim, y igual a seno elevado a 3/5 de x. Aí o menino fica sem saber quem é a função de fora, quem é a função de dentro, porque ele não enxerga a potência aqui, né? Quando você muda a variável, você fala assim, ó, vou chamar o seno de x de u. Aí aparece lá um u elevado a 3/5 e dá para andar. Então, eu gostaria que vocês soubessem fazer assim rápido. Mas também nesse momento é interessante que você saiba fazer usando as variáveis intermediárias. Como é que seria esse exercício aqui, então, fazendo uso dessa mudança de variável? Você tem assim, ó, que f de x, vou fazer com vocês agora de novo o mesmo exercício, só que usando essa ideia aqui, ó. Você tem f de x igual a 3x² menos 1 elevado a 9/2. 9/2. E aí, eu vou pegar aqui, a minha função de dentro é o meu u. Então esse aqui vai ser meu u. Eu vou escrever assim, ó, u igual a 3x² menos 1. Então, no lugar dessa expressão aqui, eu vou colocar u. Aí vai ficar assim, u elevado a 9/2. Esse é o meu y. Ou meu f, mas enfim, y é melhor de escrever aqui. Pronto, está aqui. Aí, você quer saber, o y depende de u e o u depende de x. Nós estamos nessa situação aqui. Y depende de u depende de x. Essa é a cadeia de derivadas. Se você quiser saber se você acertou a cadeia, verifica se você olhar esses d's aqui como números, se você fica com o mesmo do começo, ó, dy dx. Se você puder cancelar esse du com esse du, vai ficar dy dx também. Se isso acontecer, porque a sua cadeia está certa. E você pode notar que você precisa da derivada do y em relação a u. Olha aqui o y e aqui está o u. U elevado a 9/2. Então daqui eu posso encontrar aqui o dy du. Aí, olha só, é o que nós fizemos anteriormente. Esse 9/2 desce, vai ficar assim, ó. 9/2 vezes u elevado a 9/2 menos 1. Ou seja, dá 9/2 vezes u elevado a 7/2. Ponto final. Aí está o dy du. Agora o du dx. Esse é mais fácil ainda, né? Aqui você tem assim que o du dx é a derivada disso aqui em relação a x. A derivada disso aqui em relação a x dá 6x. Olha lá, ó, 6x. Então aqui você tem o dy du, aqui tem o du dx, mas estão separados, né? Você vai montar eles agora na cadeia. Ó, dy dx é o mesmo que dy du multiplicado por du dx. Então, nesse caso, dy du, tá bem aqui, ó. Calculamos ele bem aqui. Então, dá 9/2, ó, 9/2 vezes u elevado a 7/2. Esse aqui é o dy du. Agora, du dx. Olha aqui, du dx, tá bem aqui, né? 6x, ó, vezes 6x. Aí você pode simplificar aqui, como nós já fizemos. 2 por 2 dá 1. 6 por 2 dá 3. Aqui fica 3 vezes 9 dá 27. Então vai ficar assim 27. Vamos colocar esse x junto. E vezes u elevado a 7/2. Agora, pessoal, volta o u ao que ele era antes. É uma variável intermediária. Você muda e depois você volta. Então aqui nesse caso nós ficaremos assim, ó. Com 27x vezes o u. Olha, o u vale 3x² menos 1. Então aqui vai ficar assim, 3x² menos 1 elevado a 9/2. Ou perdão, elevado aqui, ó, a 7/2. Pronto, resolvido o exercício de duas maneiras. O método rápido, que é o que eu quero que vocês, né, passem a lidar daqui para frente. E esse método por mudança de variável, usando variáveis intermediárias, que também é importante você saber mexer com ele. Acabou.